eu sou o pastor Marcelo da Primeira Igreja Batista de Mantena. Você já sabe, normalmente eu apareço por este canal para apresentar a aula da Escola Bíblica Dominical. Nesta semana, ainda nos valendo da revista Práticas Bíblicas da Convenção Batista Mineira, nós vamos estudar a lição de número 46. Tal lição está registrada entre as páginas 199 e 202 da revista ora mencionada. Eu queria ler o texto indicado pelo autor para servir de base para a nossa reflexão. Ele indica o Salmo de número 103, todo o texto, mas eu quero ler apenas os 13 primeiros versículos que nos dizem assim: Ó minha alma, bendize o Senhor e todo o meu ser bendiga o seu santo nome. Ó minha alma, bendize o Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem resgata da cova a tua vida, quem te coroa de amor e de misericórdia, quem te supre de todo o bem, de modo que tua juventude se renova como a da águia. O Senhor executa a justiça e defende todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e misericordioso, demora para irar-se e é grande em amor. Não acusará perpetuamente, nem conservará a sua ira para sempre. Não nos trata de acordo com os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas transgressões, pois o seu amor para com os que o temem é grande, tanto quanto o céu se eleva acima da terra. Como o Oriente se distancia do Ocidente, assim ele afasta de nós nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Amém? Que Deus nos abençoe na leitura da sua palavra. Pensar no amor de Deus, na sua misericórdia, na sua compaixão, é pensar num padrão de comportamento que está bem longe daquilo que a sociedade contemporânea tem experimentado, e isso, infelizmente, tem sido uma realidade triste para os nossos dias. Eu tenho certeza que você tem acompanhado os noticiários, e não é de hoje. Os noticiários têm apresentado uma violência que cresce assustadoramente. Infelizmente, esta violência está sendo indicada nos noticiários por toda parte. Nós temos experimentado violência nas mais variadas esferas da sociedade contemporânea. Ela afeta a escola, ela afeta as instituições totais, ela afeta a família, ela afeta até mesmo a religião, portanto, a Igreja do Senhor Jesus e todas as outras religiões que estão professando a sua fé sobre a face da terra. Infelizmente, a violência de fato está por toda parte. Eu e você temos enfrentado dias tenebrosos no que tange à violência, que tem nos assolado e até nos amedrontado. Infelizmente, a violência passou a fazer parte da sociedade, da história da humanidade, desde que o pecado entrou no mundo. Você pode ver desde o livro de Gênesis, por exemplo, dois irmãos entrando em um conflito por causa da inveja. A Bíblia diz que Caim assassinou Abel e assim protagonizou o primeiro homicídio da história da humanidade. De lá para cá, a violência tem sido uma marca social. Infelizmente, nós temos convivido com esta realidade. Nunca foi este o plano de Deus. E, aliás, como nós acabamos de ler no Salmo de número 103, não é este o parâmetro que Deus estabelece, nem mesmo para se relacionar conosco, mesmo sabendo que nós somos transgressores e, portanto, na condição de pecadores, merecedores de punição severa. Mas Deus ainda assim tem nos abençoado, tem nos perdoado e tem nos dado, pelas janelas misericordiosas dos céus, a oportunidade de seguir em frente sem receber aquilo que os nossos atos merecem.
O nosso Deus é o melhor exemplo para que eu e você estabeleçamos no contexto da família e, por conseguinte, no contexto da sociedade, uma história que diz não à violência. E eu quero desafiar você a estabelecer uma caminhada que diga não à violência. A família é o melhor ambiente para se estabelecer tal padrão. Eu queria ir direto ao primeiro tópico indicado pelo autor da lição. O pastor Scioli indica como primeiro tópico Jesus Cristo e a violência. Nós não precisamos ir muito longe para perceber que foi por amor que Jesus aguentou, suportou todas as atrocidades que estavam relacionadas à convivência maldita que a humanidade muitas vezes experimenta pela via da animosidade. Infelizmente, Jesus foi tratado com animosidade em todos os momentos e ele experimentou isto elevado à máxima potência, sobretudo na crucificação. Há algumas informações importantes que você precisa saber sobre a violência que foi implementada contra Jesus e como Jesus responde a toda esta violência. Em primeiro lugar, esta violência contou com requintes de crueldade. Talvez você não saiba, mas os soldados romanos machucaram o corpo de Jesus com muita violência, usando instrumentos de tortura, de açoites. Eles usaram o que o Império Romano chamava de flagellum. O flagellum gerava verdadeiramente um flagelo na vida daquele que estava sendo punido. E a Bíblia diz que eles alternavam estas agressões. E a história tem provado, e Flávio José foi quem tem apresentado esses instrumentos desde o primeiro século, historiador do primeiro século da era cristã, como instrumentos de tortura do Império Romano. O flagelo, ele trazia duas formatações, digamos assim, com bolas de chumbo, que literalmente esmigalhavam os ossos daqueles que estavam sendo flagelados, machucados, açoitados. E um outro flagelo que se utilizava de uma outra instrumentalização. Tinha pedaços de ossos pontiagudos que ficavam presos na ponta dos chicotes e na medida que eles acertavam este flagelo nas costas daquele que estava sendo açoitado, literalmente rasgava a carne do que estava sendo açoitado. Note que Jesus sofreu toda sorte de violência por mim e por você, por amor. Mas não houve apenas requintes de crueldade. Ele também teve uma tortura humilhante na sua crucificação. A Bíblia diz que foi colocada de maneira a pressionar a sua cabeça uma coroa de espinhos que perfuravam a sua pele. A Bíblia diz que ele literalmente sangrava nestas perfurações. Eu e você fomos alvos do amor de Deus que se submeteu à violência extrema da tortura humilhante de uma cruz que infelizmente teve o poder de matar o nosso mestre. A Bíblia ainda nos relata que ele morreu pela crucificação. Portanto, houve uma morte lenta e por asfixia. Impressionante declarar que não era pelas perfurações que os cravos provocavam nas mãos e nos pés que o crucificado morria, mas pelo peso do corpo que comprimia os pulmões, o que provocava asfixia. E a Bíblia diz que Jesus suportou toda esta violência por amor a mim e por amor a você. Além disso, ele teve uma perfuração que foi provocada por uma lança do lado do seu corpo. E a Bíblia diz que no seu tronco ele foi perfurado. Note que a violência foi sem precedentes e uma violência que realmente tinha requintes de maldade e de muita potência maldita para destruir o nosso mestre. Tudo isso nos mostra
que Jesus Cristo foi violentamente tratado pela humanidade. Mas a despeito de tudo isso, a Bíblia diz que Jesus, mesmo da cruz, faz um pedido ao Pai. Ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Mesmo sendo alvo de tamanha crueldade, a Bíblia diz que Jesus se importou conosco, se importou com os seus algozes, com os seus malfeitores, porque ele amava e perdoava. É assim que Jesus estabelece o padrão de comportamento. Nós não podemos admitir no ambiente doméstico e muito menos no ambiente social, porque o ambiente social é um reflexo do que acontece dentro de nossa casa, a violência em hipótese alguma, porque Jesus é padrão de perdão, amor e compaixão no que tange à violência. Tome cuidado, porque se você se diz seguidor de Jesus Cristo e não faz o que ele prega e o que ele vive, e não se assemelha, não se identifica com as marcas do perdão, com as marcas do amor e da compaixão que Jesus ensinou no próprio exemplo, você não pode dizer que é um cristão de verdade. A segunda proposta tópica do autor é violência doméstica. Infelizmente, nós temos experimentado este quadro dentro do ambiente familiar. E há que se considerar algumas informações importantíssimas. A primeira delas é a de que nós não podemos confundir de maneira nenhuma disciplina com violência. A Bíblia, de fato, ensina a disciplina e a Bíblia nos motiva a trabalhar de maneira disciplinar dentro de casa, a começar pelo próprio exemplo. Então, essa disciplina precisa ser exemplar. Mas é bom lembrar que isto não significa dizer que nós temos o direito de nos sobrepor em relação ao outro na dinâmica da violência. Disciplina não tem relação com violência propriamente dita. Tome muito cuidado, há muita gente fazendo confusão a esse respeito. Aliás, existem alguns dados que o autor apresenta a respeito de informações estatísticas sobre o que tem acontecido no Brasil nesses últimos anos. Os dados têm alguma defasagem, porque são de 2013, mas já são bastante assustadores e nos ajudam a compreender o cenário no qual estamos vivendo. Vamos a eles. Em 2013, houve um registro pelas autoridades policiais de 124 mil denúncias de violência doméstica. Estas violências atingem, nas mais variadas configurações, sobretudo crianças e adolescentes. Uma informação muito importante que o autor nos apresenta: 90 mil destas 124 mil denúncias de violência têm a ver não apenas com maus tratos, mas têm a ver com a negligência. Portanto, estão relacionadas à ausência, à restrição alimentar, eu diria até a uma certa, digamos assim, falta de cuidado básico com as crianças e com os adolescentes. Eles estão realmente recebendo uma violência da parte dos seus progenitores e até, muitas vezes, daqueles que deveriam estabelecer o seu cuidado com uma importância muito grande. Esta é a realidade com a qual nós estamos lidando. Eu queria destacar algumas configurações de violência que não podemos admitir dentro do ambiente familiar. E isso, repito, terá reflexo na sociedade. A violência verbal. Há muita gente que não agride com as mãos, não agride com os pés, mas agride verbalmente, com xingamentos, com impropérios e muitas vezes com agressões verbais humilhantes, em tom de violenta pancada verbal. Você não pode permitir que as discussões sejam tratadas no âmbito familiar neste nível. Então, a violência verbal é um mal que acomete a sociedade contemporânea e dentro de nossas casas, infelizmente, muitas vezes ela tem ecoado e ecoado muito alto.
Segunda violência que eu queria destacar é a violência emocional. Esta é de uma humilhação fora do normal. A violência emocional difere um pouco da violência verbal no que tange a questão da autoconfiança, porque a violência emocional, ela trabalha para minar a autoconfiança alheia. A pais fazendo isso com seus filhos, muitas vezes trabalhando para destacar a falta de competência de seus filhos, ao invés de ajudá-los a se tornarem pessoas competentes na vida. Isso acontece na relação conjugal, enfim. A violência emocional está por toda parte dentro do ambiente familiar e nós temos que tomar imenso cuidado. Até os mais jovens estão se valendo da violência emocional para desacreditar a autoridade dos mais velhos, porque eles supostamente têm mais condições tecnológicas e até de informação do que os mais velhos. Nós temos que tomar cuidado com esse tipo de violência dentro de nossa casa. Aliás, até as igrejas estão, pela imposição do medo, estabelecendo violência emocional. Cuidado! Há aqui uma terceira configuração, a violência física propriamente dita. Esta dispensa comentários. É a violência que agride fisicamente o semelhante. E dentro de casa isso tem acontecido em demasia. Muitas vezes as roupas longas de muitos religiosos e religiosas escondem marcas e hematomas de uma violência física. Nós precisamos dar um basta nisso, porque isso não tem nada a ver com o Evangelho. Aliás, isso é hipocrisia, porque muitos desses que violentam fisicamente seus filhos e esposa, e muitas vezes até o marido, estão na frente da igreja pregando, dirigindo, lecionando na escola bíblica dominical e até mesmo dirigindo louvor emocionado na frente da igreja, no altar. Cuidado, porque a nossa casa, ela tem o poder de muitas vezes esconder o que a sociedade enxerga, mas ela não tem o poder de omitir as informações que Deus tem a respeito do que está acontecendo no ambiente doméstico. E por fim, a violência sexual. Infelizmente isso tem sido muito comum. A maior parte dos estupros acontecem dentro de ambientes domésticos. Acontecem entre tios e sobrinhos, entre pais e filhos, entre marido e esposa, entre cunhados. Eu, pasme, descobri certa feita até um genro que agrediu sexualmente a sua sogra, lá nos Estados Unidos. Isso é terrível. Nós temos que tomar imenso cuidado, porque tal comportamento denota necessidade de tratamento psicológico, é um crime e precisa ser resolvido na dependência de Deus. Então, não admita essas configurações dentro de sua casa. A sua casa precisa ser um ambiente de paz. A Bíblia nos desafia a construir uma relação de pacificação. Nós não podemos criar trincheiras de violência dentro do ambiente familiar, mas precisamos nos comprometer em somar espaços que realmente sejam da paz. Amém? Que Deus nos abençoe e que eu e você vivamos nesta perspectiva, que é a perspectiva de Deus para mim e para você, dentro de casa e para toda a sociedade. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.